movimento de membros. Então, no domingo que vem, às 10 da manhã, teremos assembleia. Hoje é celebrado o Dia das Mães, como já foi muito falado aqui, e eu vou convidar vocês a abrir suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, que a gente vai falar de panela, Dia das Mães lembra panela? Será? Uma mãe lembra panela também, Também. Deixa a sua Bíblia aberta aí no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Daqui a pouco a gente vai ler o texto. Por ser o Dia das Mães, hoje foi dia e continua sendo dia de refeições especiais, Normalmente é feito assim. Há alguns lugares, algumas famílias que não ligam tanto para datas, mas de uma forma geral, as pessoas dão importância para essa data, tanto que fazem refeições especiais. Os restaurantes estavam lotados hoje. Quem saiu para comer, eu não me arrisco a sair para comer em Dia das Mães, porque é fila na certa, É você ficar esperando, um tempão para você conseguir uma vaga, uma mesa para comer. Bom, aí aqueles que podem saem e vão. Quem não pode sair ou não opta por sair para comer fora, come em casa, tenta fazer algo especial, nessa data. Os filhos mais com mais sensibilidade, eles vão para a cozinha, para as mães poderem ficar em casa descansando, eles fazem tudo para as mães. Deveria ser assim, Deveria ser. Mas é um momento em que tem que ter algo especial na panela. O frango tem que estar mais temperado, tem mais acompanhamento. Se era só frango, agora tem uma maionese ali, uma farofinha lá. Nem que seja comprado pronto no restaurante ali ou na padaria, não importa. O que importa é que é um dia onde a panela tem algo especial. E a gente, quando fala em panela, tem gente que usa a palavra panela para falar das panelinhas, dos grupinhos, grupelhos que as pessoas fazem para se fechar ali. Mas eu estou falando de panela mesmo. Quando a gente vai abrir panela, eu tenho o hábito de abrir as panelas. Eu não toco nenhum instrumento, mas se eu fosse tocar um instrumento, seria a panela, porque eu gosto de abrir as panelas. Eu chego, se tem panela no fogão eu vou direto lá para abrir. Às vezes tem uma coisa legal lá dentro, às vezes não tem nada, a panela só tem oxigênio, só tem ar, oxigênio e nitrogênio, então só tem isso. Mas panela é algo, é um ambiente, é um local, é um objeto que costuma ter algo que alimenta, algo que traz sustento, algo que traz vida. Panela é para trazer vida. Panela é para trazer alimento, panela é para trazer algo bom, algo que faz bem para o corpo. Mas teve um evento onde, ao invés de ter vida na panela, tinha morte na panela. É o texto que a gente vai ler agora, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 38. Diz assim: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe um caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Ninguém sabia o que era aqueles frutos, aqueles ramos, aqueles vegetais que pegaram. E botou lá no caldeirão do ensopado. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão.
Que Deus nosso Pai nos ilumine, nos traga lições desse texto, né, que está na sua palavra e tem lições certamente para nos trazer. Meus irmãos, esse texto fala da morte na panela, né? Eliseu estava numa região, numa situação lá onde havia muita fome, a fome assolava, era uma época de escassez tremenda. Então Eliseu, o profeta, resolve fazer um sopão. Vamos fazer um caldo, um sopão. Está vindo a época de frio aí, eu não sei quanto a vocês, mas nessa época eu gosto muito de tomar sopa, né? Eu gosto muito de sopa, né? Aquele frio, você toma uma sopinha, né? Legal. Mas só que aqui com o Eliseu não era essa situação do Eliseu aqui, não era a situação do inverno para tomar uma sopa gostosa, né? Aí ali no restaurante de sopa, tem restaurante só de sopa. Pois é, mas não era isso. Eliseu estava numa época de fome, num lugar de fome, de gente faminta. E ele fala, olha, vamos fazer aqui um ensopado para alimentar essas pessoas. Vamos fazer um caldo. Bota fogo aí, coloca o caldeirão, coloca água, vamos fazer uma sopa de entulho. Foi isso. Só que pegaram entulho errado, né? Eles pegaram uma erva, um fruto que era venenoso, que fazia mal, que poderia até matar alguém, né? Poderia até... E aí eles, profeta, olha aqui, não come isso não, que está ruim, vai matar, tem morte na panela. E Eliseu vai lá, fala, olha, Eliseu era um sujeito cheio de mistérios, né? Cheio de milagres. Eliseu pegou a farinha, colocou na panela, resolveu o problema com farinha, né? Será que Eliseu era nordestino? Eu não sei, devia ser, né? Porque eu sou filho de nordestino, eu gosto muito de comer com farinha, mas a farinha resolveu. Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui, meus queridos, não é a questão da farinha, não é a questão da sopa, não é nem a questão do alimento físico, não é nem abordagem sobre fome. O que eu quero trazer para vocês aqui é sobre um outro alimento, que é ilustrado por esse texto. Esse texto, meus irmãos, que nos traz um fato na vida do profeta, um sinal do profeta, que traz ali uma situação inusitada, tudo bem, mas ele ilustra algo para mim mais profundo, mais ainda do que o alimento do corpo. A gente vai falar da morte na panela, se referindo a outro alimento, é o alimento espiritual. Esse alimento, se de um lado, o alimento que você fez hoje para sua família, se você cozinhou, você comeu, que alguém fez, mas ele traz para o teu corpo nutrição, nutriente, sustentação, vida. Tem um alimento que traz para a nossa alma nutrientes, sustento, vida. E é desse alimento que eu quero falar hoje, o alimento da alma. Assim como o alimento, né, que a gente compra lá no mercado, cozinha, faz em casa, nutre o nosso corpo, o alimento da alma nutre o nosso espírito, nutre a nossa essência, nutre a nossa vida como um todo. Meus irmãos, a Bíblia nos revela que é em Deus que a gente encontra sentido, sustentação, paz e vida, é nele. E é na palavra dele que nós encontramos essa revelação, esse sentido, essa sustentação. E a gente vai ver isso daqui a pouco, nos textos que nós vamos trazer. Então, levar a palavra de Deus para as pessoas e trazer a palavra de Deus para a vida da gente, e é desse alimento que eu falo, da palavra de Deus. Quando eu faço isso, quando eu levo para você, e quando você traz para mim, é como se a gente estivesse se alimentando mesmo. Quando você busca na palavra de Deus respostas, quando você busca na palavra de Deus sentido, quando você busca na palavra de Deus, você encontra. Você encontra essa revelação. E você nutre
você alimenta a sua vida. Nunca foi tão fácil acessar a palavra de Deus, nunca foi tão fácil. Mas nunca foi tão fácil distorcê-la. E por conta disso, as pessoas estão, ao invés de encontrar vida na panela, ou no alimento, ou no caldeirão de sopa que traz vida, ao invés de encontrar vida, encontra a morte. Encontra engano, encontra destruição. Levar a palavra de Deus é levar vida para as pessoas. Divulgar os princípios que estão presentes aqui é divulgar vida para as pessoas. Mas é preciso ter cuidado para divulgar o que realmente está aqui, para não distorcer, para não confundir. Infelizmente, meus irmãos, muita gente não leva o alimento adequado, mesmo tendo os ingredientes na mão, não fazem assim. Eu não sei se algum de vocês aqui já teve intoxicação alimentar. Eu já tive. Já teve intoxicação alimentar? Eu já tive de parar no hospital, né, passar mal. Né, eu lembro de uma vez que eu comi, foi um salgado, um risole de camarão. Eu lembro disso. Eu lembro do gosto do risole de camarão, ele estava delicioso. Aquele risole estava assim, do jeito que eu gosto. E eu comi o risole de camarão com gosto. Com gosto. Bom. Mas não demorou muito, eu cheguei em casa passando muito mal. Mas foi terrível. E aí, meus irmãos, aquele negócio, parece que a gente vai morrer. Eu não sei o que acontece comigo, eu não sei se com vocês é assim, mas comigo há um reboliço tão grande que é aquela história de você não sabe por onde você vai expelir o negócio. E é terrível mesmo. E, ao invés de ter vida, alegria, pelo menos eu tive naquele momento que eu comi, mas depois aquilo me trouxe mal, trouxe mal-estar, trouxe dor, trouxe gosto de morte até. Parece que a gente perde, eu fico até, teve ocasião que eu desmaiei por conta de intoxicação alimentar, é uma coisa terrível. Aquilo que devia trazer vida, traz morte. Se você for fazer um prato na sua casa, você escolhe lá um prato, uma receita, e vai fazer, são vários ingredientes, você compra tudo de primeira, tudo da melhor qualidade, tudo do bom. Você vai fazer uma carne, você vai naquele restaurante de carne nobre, você vai fazer os legumes, você vai no hortifruti que vende orgânico. Orgânico é caro, né? Eu acho que já disseram, né? Uma piada sem graça, mas eu vou repetir, que é orgânico porque para você comprar você tem que deixar um órgão lá, né? Por isso que é orgânico. Então, compra tudo do bom e do melhor. Você põe na panela. Se você colocar um item estragado, você pode morrer com aquela comida. Você pode ter uma doença com aquela comida. Você pode passar muito mal, pelo menos, com aquela comida. Porque basta um item estar ruim. Basta, tá bom, tá tudo bom. Você coloca lá aqueles ingredientes, não tem item nenhum ruim. Até que você vai colocar sal. Ao invés de você colocar sal, você põe umas pitadas de chumbinho. O que acontece com o seu prato? Porque um item está estragado, ou um item é venenoso, ou tem um detalhe que faz mal. Assim, meus irmãos, é quando a gente pega a Bíblia, quando a gente pega as Escrituras e distorce. Ao invés de ter vida na panela, tem morte na panela. E muita gente está pegando a Bíblia e está falando o que ela não diz. Muita gente está, ao invés de trazer vida com a palavra de Deus, traz engano, engodo, morte. Muita gente, ao invés de pegar o amor de Deus que está aqui e transmitir para as pessoas, transmite ódio, rancor. Muita gente, ao invés de pegar
os princípios de ética, de retidão, de integridade que estão aqui. Muita gente transmite um evangelho light, um evangelho que permite tudo, onde vale tudo, onde as pessoas podem viver do jeito que quiserem, sem transformação alguma, que está tudo certo. Porque pega o texto que deveria ser alimento para a vida e coloca no meio um vegetal, um legume, que na verdade é um veneno. Ou seja, distorce o que está aqui. E distorcer o texto bíblico para servir à própria conveniência é comum à beça. Não só hoje, mas sempre foi. Sempre foi comum. As pessoas pegarem o texto bíblico e distorcerem para que ele sirva à sua conveniência. Então a palavra que traz vida não traz. A panela que tinha que conter vida não contém. Tem morte na panela. O nosso cuidado deve ser de usar as Escrituras para levar vida para as pessoas, para levar a transformação para as pessoas, para levar o amor de Deus para as pessoas. Quando eu não faço isso, eu estou colocando morte na panela, conforme o texto que nós lemos aqui. Então, eu preciso entender que quando eu não levo a palavra como deveria, eu estou contaminando o alimento. Eu também contamino o alimento quando eu digo para você fazer aquilo que eu não faço. Quando o meu exemplo não é um bom exemplo. Quando a minha atitude distorce aquilo que Deus determinou, mandou, ordenou, orientou, ensinou. Tinha uma música, na época que eu era jovenzinho ainda, que a letra era assim: Jesus não tem dente no país dos banguelas. Não sei se vocês lembram disso, mas era uma música que rodava por aí. Jesus não tem dente no país dos banguelas. Por quê? Entre outras coisas, né? As pessoas apresentam o Jesus que, na verdade, são elas mesmas, com a sua cara, com sua ética, com seus valores. Mas o Jesus das Escrituras, ele não muda. Lá em Hebreus capítulo 13 vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não muda. Embora muitos de nós queiram mudá-lo para satisfazer as suas próprias conveniências. Então, se eu odeio, eu coloco um Jesus que odeia para o mundo. Se eu minto, eu coloco um Jesus mentiroso. Se eu sou ganancioso, eu coloco um Jesus que exige de você botar todo o seu salário aqui. Se eu sou sedento de poder, eu coloco um Jesus que é cabo eleitoral, para ele me eleger. Porque Jesus não tem dente no país dos banguelas. Mas o Jesus da palavra é outro. É um que não muda. É um que é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Muita gente não leva o alimento adequado, meus irmãos, porque sofrem de anorexia espiritual. Anorexia é a falta de apetite, a pessoa não consegue comer. Eu não sofro de anorexia, né? Eu não tenho esse problema. Mas existem pessoas que têm e morrem disso, inclusive. Né? Elas não se alimentam. E elas vão definhando até que o corpo entre em colapso. Mas tem gente que está vivendo anorexia espiritual. A pessoa, ela não tem fome mais da palavra, ela não tem interesse mais da palavra, ela não consegue mais nem chegar perto, ela não quer se alimentar da palavra. E tem muita gente que frequenta a igreja assim. E eu não arrisco a perguntar a quem está aqui e a quem está em casa, qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler, para buscar nela, para se interessar por ela, para aprender nela, para se alimentar.
porque é alimento espiritual. Existem pessoas, meus irmãos, que estão com a inanição na alma, tão fracas, definhando, famintas na alma, mas não se alimentam, não conseguem mais. Então eu estou falando aqui e a pessoa já abstraiu, e ela não está nem aqui no ambiente, e a pessoa que está com o celular ligado, ou a TV ligada acompanhando o culto, não está nem mais ligada aqui, porque não consegue mais se alimentar, não consegue mais ouvir, não consegue acompanhar, está com anorexia espiritual, não se alimenta. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, vai dizer: nem só de pão vive o homem. Lá na tentação de Jesus, Jesus vai dizer isso para Satanás: ô Satanás, não vem com essa conversa comigo de transformar pedra em pão, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que eu falei que a palavra é alimento. Ela é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa existência. Está com fome espiritual? Leia a Bíblia. O problema é que muita gente quer um fast food, ou quer um iFood, né? Então, eu estou com fome da palavra, o que eu faço? Me dá algo pronto aí, e qualquer coisa, qualquer porcaria que colocar para você comer, você come. Pode ser até uma comida estragada. Estou falando da palavra mesmo, uma palavra distorcida. E olha, palavra de Deus distorcida, eu vou falar algo que é até pesado, chato, é feio, mas palavra de Deus distorcida é a palavra do diabo. Eu falo isso, desafio você a discordar de mim depois que ler Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo. Ou você vai para o livro de Gênesis, lá no início, no capítulo 3. Palavra de Deus distorcida é a palavra de Satanás. Porque ele pega e fala assim: Deus falou isso mesmo? Mas lá na palavra está dizendo que se você pular, os anjos te seguram. Não é isso? É na palavra que ele está dizendo. Mas a palavra não disse bem isso não, ele distorce. E tem gente que quer receber tudo pronto. E aí qualquer coisa que falam, a pessoa acredita. Qualquer barbaridade, qualquer doideira, qualquer loucura que se prega por aí, a pessoa acredita, porque não abre para ver se é isso mesmo, se os ingredientes estão corretos. Não olha na ficha do alimento lá, qual é a validade do alimento, o que vem ali, tem glúten? Não tem. Tem açúcar? Não tem. Tem algo que faz mal para mim? Não tem. Tem lactose ou sem lactose? Na Bíblia é a mesma coisa, meus irmãos, a gente tem que olhar, ouvir. Vocês têm que me ouvir falando aqui e depois conferir para ver se eu falei certo. Se eu tenho razão mesmo, se isso aqui está coerente. Porque se eu tiver falado alguma coisa que não está aqui, esquece, abandona. Não acredita não, porque tem que estar aqui. A palavra que alimenta. Não é a palavra do Alexandre, é a palavra de Deus. Não é o que Alexandre contou por ele, é o que Deus falou pelos seus servos, os profetas, nas Escrituras, e até pelo Alexandre, se é Deus falando por ele, porque se não é, esquece. Confere aqui na palavra. Meus irmãos, tem gente torcendo, distorcendo, tem gente vivendo uma verdadeira intolerância, né? Eu falei de lactose aqui, tem gente que é intolerante à lactose. Se come um alimento com lactose, passa mal. Hoje em dia tem gente com intolerância às Escrituras, porque está tão distante, ou prefere viver tão distante nas trevas, que qualquer coisa relacionada às Escrituras dá reação, dá dor, dá rejeição. A gente precisa ver, meus irmãos, precisa voltar a ter o amor pela palavra. Tratá-la como aquilo que nos alimenta. Nem só de pão vive o homem, mas daquilo que vem da boca de Deus. Isso é o que nos alimenta. Toda a palavra que vem de Deus. Meus irmãos, as pessoas não estão levando o alimento certo, porque não distribuem o alimento. E isso aí nos envolve
nós precisamos distribuir alimento. E eu estou falando aqui não só do alimento, né, do mercado, estou falando da palavra também. Fala sério, tem necessidade de ter fome no mundo? Fome mesmo, estou falando de fome. Tem necessidade de ter fome no Brasil? Tem necessidade. Num país com tanta produção de alimento, tem necessidade de ter fome? Por que tem fome no mundo? Por que tem fome no Brasil? Porque no Brasil tem fome de palavra, de amor, das Escrituras, de Deus. Porque se nós fôssemos solidários, como a Bíblia manda ser, se nós soubéssemos partilhar, e quando eu falo nós, eu estou falando a nossa nação, a nossa humanidade como um todo. A gente vê que em plena pandemia, nessa crise que a gente vem aí, nesse último ano e meio, quase, em plena pandemia, os super ricos ficaram ainda mais ricos. Tem necessidade de ter fome no mundo? Tem necessidade de ter gente que não tem o que comer? Da mesma maneira, não tem necessidade de ter fome da palavra de Deus. Não há necessidade das pessoas estarem mal alimentadas da palavra de Deus também. Da mesma maneira, o alimento espiritual devia ser melhor distribuído e devia ser melhor aceito pelas pessoas. E isso começa, sabe aonde? Em casa. Será que na minha casa tem gente com fome da palavra de Deus? Será que na minha casa tem gente com inanição espiritual? Será que na sua tem? Teu filho é bem alimentado na palavra de Deus? Eu vou dizer aqui para quem é casal, está namorando, é casado de novo e não tem filho. Se for para ter filho, para passar fome na palavra de Deus, não tenha. Não tenha. Não tenha. Tem que começar em casa. Assim como você se preocupa em ir no mercado comprar comida para abastecer sua despensa e as suas panelas, preocupe-se em abastecer a mente, o coração das pessoas que habitam na tua casa com os valores, os princípios que estão nas Escrituras Sagradas. Isso vem primeiro, ou deveria vir, porque você é alguém que deveria se preocupar com o futuro da ética, dos princípios, dos valores mesmo, das pessoas que você influencia, das pessoas que você educa. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, vai falar sobre como os pais deveriam fazer, né? Como o povo deveria lidar com os mandamentos de Deus. Naquela época só se tinha a lei de Moisés. E essa lei que Deus entregou a Moisés para dirigir a vida do povo, nessa lei, ela deveria ser transmitida a todo momento. Todo momento. É interessante que o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, vai dizer assim, olha, quando acordar, você pega esses mandamentos e ensina para o teu filho. Quando ele acordar, quando ele levantar, sair, ensina, vai caminhar junto com você para ir para o trabalho ou para a escola, seja, ensina o mandamento para ele. Repete para ele. Vai voltar, vai dormir, antes de dormir, repete para ele. Faz uma pulseirinha e coloca lá o mandamento. Coloca para ele olhar e lembrar. Coloca na testa. Onde você for, leva isso. Se fosse no dia de hoje, ia falar, bota o adesivo no carro com o mandamento. Faz tudo para ensinar esse mandamento, porque isso é vida. Deuteronômio no capítulo 6. No capítulo 8, ele vai falar, nem só de pão vive o homem, não esquece, hein? É de toda a palavra de Deus. É repetição. Eu já parei, eu estava um tempo aqui, eu já estou aqui há 10 anos, 12 anos, né? E eu já parei de me preocupar de ficar repetindo as coisas. Eu sou repetitivo.
Mas eu parei de me preocupar. Sabem por quê? Porque tem que repetir mesmo. Porque pai tem que repetir. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Quem é mãe, então repete. Fala sempre a mesma coisa. É engraçado que mãe fala sempre a mesma coisa e o filho faz errado ainda. Não é assim? Ele faz errado. Tu falou para fazer. Ele faz desse jeito, ele faz de outro. Porque é assim mesmo. Tem que se ficar repetindo. É na repetição. A repetição ensina. A repetição ensina mesmo. Vai repetindo, não cansa de repetir. Não cansa de falar. É o que o autor aqui em Deuteronômio está falando, repete. Sabe por quê? Porque o mundo repete o tempo todo. Meus irmãos, há alguns anos eu morava em frente a uma academia. Aqui. Academia. E ficava tocando aquelas músicas. Eu acordava de manhã tocando as mesmas músicas, todo dia. Era funk. Eu sabia as letras dos funk todo, porque toda vez tocava. É impressionante como aquilo entra na cabeça da gente. Entra. Algumas músicas eu achava legal, outras eu não gostava, mas as que eu não gostava também eu memorizava. O Mercadinho da Elvira aí. Mercadinho da Elvira? Só sou eu que decorei a letra da música do Mercadinho da Elvira? Mercadinho da Elvira o tempo todo tocando aquilo. Não aguento mais o Mercadinho da Elvira. Não é verdade? Meus irmãos, era tanto buzinando na cabeça, aquelas músicas da academia, que tinha gente que estava no quintal até varrendo, e de repente eu estava assim, e o movimento é sexy. O movimento é sexy, para dançar isso daqui é bomba. Era assim, por quê? É o tempo todo na cabeça da gente. E você cansa de repetir os conselhos que deveria dar para o seu filho, o conselho da palavra de Deus. Tem que repetir, tem que insistir, tem que falar, até ficar gravado na alma. Por quê? Porque é isso que alimenta. É vida na panela. É o alimento certo sendo dado. Tem 18 anos. E o abestado não aprendeu? Ensina, repete. Até aprender. Porque mãe e pai tem que ser assim. Vô e vó tem que ser assim. Não desista de falar. Tem gente que fala, desistir dele. Não aprende, não quer. Não desiste. É vida na panela. É vida na panela. Meus irmãos, a gente tem que alimentar a alma. Tanto a nossa mesmo, quanto das pessoas que a gente influencia. Com a palavra. Com a palavra de Deus. Não se deixe envenenar. Não se deixe ser alimentado com coisa estragada. Nem alimente os outros assim. Leva aquilo que é verdadeiro. Né? Não repita tudo que dizem para você como se fosse verdade, sem que você confira, sem que você entenda, sem que você busque para saber se é isso mesmo que Deus está te falando. Concluindo, meus irmãos, a maneira certa de entender as Escrituras, de ter vida através da palavra, é entendê-la a partir de Jesus. É Jesus que é o meu paradigma. É Jesus que é o meu modelo para interpretar a Bíblia, para entender a Bíblia. Então eu vou entender a Bíblia quando Jesus for o meu modelo, o meu paradigma, o meu foco, a minha lente para ler a palavra. Porque se Jesus não for, e porque Jesus não é para muita gente, a palavra de Deus é distorcida. Ela é transformada em algo que não vem de Deus de fato. Jesus precisa ser meu paradigma. E eu gosto muito de um salmo, o Salmo 119, porque se você olhar, eu acho que é o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119. Se você for lá no Salmo 119, você vai ver que o Salmo 119, ele é assim um louvor, uma apologia às Escrituras, aos mandamentos de Deus, aos estatutos de Deus. É o Salmo 119. Leia o Salmo 119, você vai ver que ele vai dizer que é na palavra que eu encontro vida. E a justiça de Deus que está na sua palavra me traz vida, me preserva, me santifica, me aproxima dele.
é na palavra que eu me alimento. Que você deixe de ser faminto, deixe de ser anoréxico, deixe de ficar com inanição espiritual e passe a experimentar, a provar, a viver, a se alimentar daquilo que traz paz, daquilo que traz significado, daquilo que traz sentido para a nossa vida. Que é Deus em nós, que se revela na sua palavra. Que Ele nos abençoe e que haja vida na panela, na nossa panela.